Fala, galerinha do Colégio CCJ, pessoal do terceiro ano, já se inscreveram para o Enem? Ótimo, eu também já me inscrevi, viu? Vamos juntos fazer o Enem. E eu deixei como tarefa para vocês a avaliação de um texto. Hoje eu estou aqui com esse texto e nós vamos ver como é que se avalia um texto para o Enem, como é que o corretor avalia o seu texto. Que nota que você deu, hein? Vamos ver se bate aqui com a nota que eu vou dar também? Então vamos junto que nós temos muito trabalho e pouco tempo. Então nós vamos começar analisando o primeiro parágrafo do texto. Nós vamos analisar por parágrafo para ficar mais organizado, beleza? Então, promulgada pela ONU, Organização das Nações Unidas, a gente vê aqui já um primeiro desvio, que é o uso incorreto dos parênteses. Você não deve usar parênteses para isolar erro. Você vai sinalizar um erro com um traço simples. Então, a aluna precisava apenas ter colocado um traço simples, sem parênteses. Senão você perde ponto por uso inadequado dos parênteses. Parênteses vai servir para explicar algo. Então, continuando, promulgada pela ONU em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a gente tem também aqui o início da oração, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o nosso sujeito. Por que eu sei que é o sujeito? Porque quem garante a todo indivíduo o direito à educação? A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela. Então, eu tenho o sujeito e eu tenho o meu verbo. Se eu tenho um sujeito e depois um verbo, eu não posso usar essa vírgula aqui. Essa vírgula está incorreta, porque a gramática diz assim: não se separa por vírgula o sujeito do verbo. Então, você precisa colocar isso na sua cabecinha. Não se separa por vírgula o sujeito aqui do verbo. Garante a todo indivíduo. Faltou aqui conferir a ortografia dessa palavra que está inadequada. O direito a alguma coisa. Direito a. A quê? A educação. Então, eu vou ter dois As aqui. O a preposição, direito a, mais a educação. Isso vai gerar o quê? Crase. Faltou crase aqui. E ao bem-estar social. Todavia, o incentivo da leitura no contexto brasileiro ocorre, olha só, o incentivo da leitura no contexto brasileiro é o meu sujeito. Ai, Carol, mas desse tamanho o sujeito? Sim, amigo. É porque nós temos um núcleo. O núcleo é o incentivo. Da leitura é mero adjunto adverbial. E no contexto brasileiro é advérbio de lugar. Carol, como é que eu vou saber dessas coisas? Aula de gramática, meu amigo. É por isso que eu falo, aula de redação é uma junção de aula de gramática, aula de geografia, aula de história, belezinha? Então, dá uma estudadinha nos termos essenciais da oração e termos acessórios que você vai se lembrar disso. Então, eu tenho aqui o incentivo da leitura no contexto brasileiro e eu tenho o meu verbo. Não se separa por vírgula o sujeito do verbo. Ou seja, essa vírgula também está errada. Pessoal, perceba que é uma ordem direta, não tem de ter impedimento. O incentivo da leitura no contexto brasileiro ocorre de maneira deficiente. Não tem vírgula nenhuma. E pouco se eu quisesse colocar vírgula, aí eu colocaria aqui, ó. Da leitura, vírgula, no contexto brasileiro, vírgula. Aí eu poderia. Duas vírgulas. Olha só. Uma aqui, duas aqui. Aí eu poderia deixar. Mas uma só, não. Ocorre de maneira deficiente e pouco abrangente na estrutura brasileira. Desse modo, ausentando a leitura do corpo social, reflete de maneira problemática, causando muitos desafios. A gente tem também uma repetição aqui de gerúndio, ó, ausentando a leitura, causando. Evitem esses ecos, tá? Esses ecos, eles tiram ponto na competência 4. Então, procure
usar, por exemplo, reflete de maneira problemática, o que causa muitos desafios. Aí você tira esse segundo gerúndio. Nesse sentido, neste é usado para apresentar uma ideia. E nesse serve para retomar uma ideia. Então, o correto aqui seria nesse. Por quê? Porque ela quer retomar esse sentido aqui do período anterior. Quando é que você vai usar neste? Quando for assim, ó, o problema dos brasileiros é este, 2 pontos, o atraso. Aí sim, porque eu vou apresentar ainda o problema. Agora, se eu disser, o atraso é típico dos brasileiros. Esse é um grande problema deles. Olha lá, eu já falei qual é o problema e agora eu vou retomar. Este é para frente e esse é para trás. Nota-se que o problema precisa ser solucionado para que haja harmonia. Veja, harmonia é harmonia. A harmonia é uma palavra que não tem acento e harmonia não existe na sociedade. Novamente, uso indevido aqui dos parênteses. Então, até agora, a gente já tem como tirar ponto na competência 1, beleza? Quando você tem mais de 3 erros, entre 4 e 5 erros, você já perde ponto na competência 1. Vamos supor que você tenha escrito educacão e comunicacão, sem cedilha. São 2 erros. Ah, mas é cedilha, um erro só. Não importa. São 2 erros. Se você errou 2 vezes, são 2 vezes e pronto, meu amigo. Então, tome muito cuidado com esses pequenos deslizes gramaticais para não perder ponto na competência 1. Segunda parte da nossa correção. Segundo parágrafo está início de desenvolvimento. E aí nós temos aqui a primeira frasezinha dela. É importante pontuar que a falta de incentivo à leitura no Brasil, e aí já tem vários problemas gramaticais, um deles é a vírgula separando a conjunção... Opa, não ficou vermelho. Separando a conjunção da oração que ela está introduzindo. A falta de incentivo à leitura no Brasil reflete na qualidade de vida. Essa é a frase que nós temos, certo? É o raciocínio que nós temos. Então, o que é a conjunção? É aquilo que vai introduzir a nossa oração. Conjunção, oração. Posso usar essa vírgula aqui? Não posso usar essa vírgula aqui, tá? A gramática diz assim, ó, outra regrinha para vocês. Não se separa por vírgula a conjunção da oração que ela está introduzindo. Como é que eu decorei essa regra? De tanto corrigir redação, de tanto estudar. Então, você aí também vai se lembrar dessa regra e não vai se esquecer lá no Enem. Outra regra da gramática é não se separa por vírgula o sujeito do verbo. Nós temos aqui a falta de incentivo à leitura no Brasil. Eu sei que esse é o sujeito porque o que reflete na qualidade de vida? A falta de incentivo à leitura no Brasil. Olha lá meu sujeito. Então, eu tenho o sujeito e o verbo. Eu posso usar vírgula aqui? Não posso. Galera, é ordem direta, olha. A falta de incentivo à leitura no Brasil reflete na qualidade de vida. Outro problema que nós temos aqui é de crase. Incentivo a alguma coisa. A quê? A leitura. Então, falta uma crase aqui, tá? Até agora, nós tivemos só desvios gramaticais. Nada que mexesse na estrutura. Continuando aqui. Pois é por meio da educação que a população de classe média e baixa prevê um futuro mais digno. Olha só, é por meio da educação que a população de classe média e baixa, eu não tenho essa vírgula, a população prevê sujeito, olha aqui meu sujeitão, e verbo. A população prevê um futuro mais digno e com prosperidade. Vale destacar que as famílias, eu não tenho vírgula, porque qual é a regra? Muito bem, não se separa por vírgula a conjunção da oração que ela está introduzindo. Nós temos aqui também desvio de acentuação, famílias, paroxítona terminada em ditongo, de baixa renda, não tem
Novamente, as famílias, ó, uma vírgula aqui, ó, separando o sujeito do verbo não tem, verbo ter. Então, eu não posso usar essa vírgula. Além disso, eu tenho aqui um sujeito que indica plural. As famílias não têm, falta o acento aqui para indicar o plural. Acesso aos livros, acesso a livros, não deu para entender muito bem, capricha na letra, galera. A livros em suas comunidades, por conseguinte terá dificuldades de desenvolvimento escolar. Contudo, estudos realizados mostram que apenas 45% das escolas públicas no país, olha só, 45% das escolas públicas têm acesso, não tem vírgula aqui, vírgula separando o sujeito do verbo. Além disso, faltou uma acentuação aí, ó. Por quê? Porque 45 é plural, tá? Tem acesso à leitura, faltou crase aqui também, o que torna ainda mais complexo os estudantes de periferias e afins alcançarem aprovações e conhecimentos para seu futuro ser melhor e com qualidade para seu grupo familiar, trazendo à tona é uma expressão prepositiva, uma locução prepositiva, então ela tem crase. O pensamento de Kant, o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Logo, a educação é essencial para a vida. Bom, nós temos vários problemas daqui para frente. Primeiro, esse período aqui, ó, do contudo, linha 14 até 18, linha 18, tá muito longo. Períodos muito longos perdem ponto na competência 4. Eu tenho um caderninho aqui e eu vou anotando por competência os erros e aí eu tiro o ponto depois. Então, na competência 4, ela vai avaliar, como vocês já viram, a articulação das ideias. Se você escreve de uma maneira mais confusa, de maneira mais clara. Então, veja, aqui nós temos um período muito longo, de 5 linhas, que vai dar uma dificuldade ao leitor para entender o que está acontecendo aqui, fora os desvios gramaticais, que também colaboram para essa falta de clareza no texto. Além disso, nós vamos ter aqui um desvio de coerência. Por quê? Porque o escritor, perdão, quem escreveu aqui, vem falando sobre os problemas, né, que nós temos em relação à falta de acesso aos livros e leitura. E aí ela coloca um contudo. Contudo, ele indica adversatividade, ideia oposta. Se até agora ela estava falando de problemas, quando ela coloca contudo, a gente parte do princípio que ela vai fazer o quê? Vai colocar coisas positivas agora. Mas não, ela continua no mesmo sentido falando de problemas. Então, nós temos aqui um desvio de coerência que também é tirado ponto lá na competência 4. Ela deveria ter usado o que no lugar? Nesse sentido, estudos realizados mostram que, tá? Além disso, nós temos mais um problema que é estudos da onde? Qual é a fonte? De onde ela tirou isso? Perde ponto lá na competência 2, quando você não cita a fonte. Tem mais um probleminha aqui. Nós vimos aqui que ela colocou uma citação do Kant, mas ela não abriu aspas, ela só fechou aspas. Isso vai ser descontado na competência 1 também. Parte 3 agora da redação, parágrafo 3º, ainda de desenvolvimento, né? Segunda parte do desenvolvimento. Nós temos na linha 19, é relevante ainda? Olha, o ainda aqui é uma intercalação, precisa estar entre vírgulas. O que é intercalação? É aquele termo que nós podemos colocar em vários momentos da frase. Inclusive, dá para trocar por outro termo que seja correspondente e continua tendo sentido. Olha só, ainda é relevante que o incentivo. Então, veja, nós podemos trocá-lo de lugar. Quando nós podemos trocar essas palavras de lugar, sem alterar o sentido, nós usamos duas vírgulas, tá? Eu posso colocar até outros conectivos. É relevante desse modo, é relevante também que o incentivo a ler venha, não tem essa vírgula aqui, está impedindo a ordem direta de acontecer. Então, o incentivo a ler venha. Eu tenho uma vírgula separando o quê? O meu sujeito, o incentivo a ler, venha.
Ah, Carol, o que que é então relevante ainda que são expressões introdutórias? Veja até que olha a conjunção aqui, ó, conjunção introdutória. Então não posso separar por vírgula o sujeito do verbo. Venha desde a infância, pois assim é a mesma coisa do então, por isso que tem que estar entre duas vírgulas. A criança desenvolve o seu intelecto e criativo. Olha só, gente, está bem complicado para ler aqui. De forma precoce. O estudioso Gandhi dizia: aquilo que se faz no presente se determina o futuro. Logo, vê-se, faltou um acento aqui, que quanto mais nova e presente desde os primeiros anos de vida na vida do indivíduo, a leitura trará, não existe trazerá, inúmeros benefícios, assim desenvolva a interpretação antes mesmo de ter acesso a alguma coisa. A quê? A sala de aula. Faltou uma crase aqui. Não estou conseguindo colocar porque não sei por quê, mas faltou uma crase aqui, tá? Sala de aula. Então, nós vemos aqui que é um texto muito confuso, fica muito complicado de entender o que a pessoa está querendo dizer, está mal articulado, é necessário ler e reler várias vezes. Lembre que o corretor, ele tem mais de 100 redações para corrigir numa manhã. Então, ele não pode ficar relendo. A partir do momento que ele tem que reler o seu texto, ele vai tirar ponto na competência 4 ainda. A parte positiva aqui é que você pode perceber que ela relacionou muito bem o Gandhi, a citação do Gandhi, com a argumentação, porque ela falou que esse estímulo deve acontecer desde a infância. E aí ela vem com uma frase do Gandhi para comprovar, dizendo que aquilo que se faz no presente determina no futuro, ou seja, aquilo que você faz hoje vai ser determinante para mais adiante. Então, ela conseguiu relacionar bem essa citação com a argumentação. E isso adiciona pontos na competência 2. Lembra que trata de relação entre o tema e o quê? Os argumentos. Só que a gente não pode se esquecer que no parágrafo anterior, ela não colocou a fonte lá da pesquisa que ela citou. Então, isso já vai fazer perder ponto. Ou seja, por um lado tem algo positivo, outro negativo. Acaba descendo nota, tá? Como consequência, e aí nós temos um conectivo, né? Ela está usando bastante conectivos aqui no início do período, aqui também no início do parágrafo. O aluno com histórico falta acentuação de leitura conseguiria, de novo, ó, vírgula separando o sujeito do verbo, conseguiria facilmente e eficaz os avanços perante aos seus colegas de turma e tendo em vista mais oportunidades na vida. Observa-se que a problemática precisa ser solucionada. A gente tem aqui o e eficaz, e avanços, e tendo, várias repetições que também vai tirar ponto lá na competência 4. E agora nós vamos para o último parágrafo, parágrafo de conclusão, e nós já sabemos o que é avaliado aqui. Aqui é avaliada a proposta de intervenção com os 5 elementos que nós já conversamos: ação, agente, meio, modo, efeito e detalhamento. Além disso, aqui a proposta, ela precisa ter respeitado os direitos humanos. Então, bora comigo? Dado o exposto, se faz necessário. Então, a gente já tem aqui o primeiro desvio gramatical. É importante destacar aqui que por mais que o desvio gramatical esteja na conclusão, é descontado ponto na competência 1, porque é a competência 1 que trata de gramática. Na competência 5 nós não vamos tirar ponto de gramática, nós vamos tirar ponto de falta de elementos, é isso. Então, quando eu tenho erro aqui de gramática, é lá na competência 1, tá? Por que eu tenho um erro aqui? Porque a vírgula não atrai o pronome. Aqui o pronome oblíquo. Então, como é que tem que ser? Dado exposto, faz-se necessário, beleza? Um incentivo à leitura no contexto brasileiro. Brasileiro não precisa estar com letra maiúscula, não é nome próprio. Seja amplo e abrangente. Para tal feito, o Ministério da Educação, aqui sim faltou letra maiúscula, em parceria com o governo federal, construísse, novamente a gente tem vírgula separando o sujeito do verbo, e além disso, falta articulação nas ideias,
Para tal feito, o Ministério da Educação, em parceria com o governo federal, construísse? Não. Para tal feito, o Ministério da Educação, em parceria com o governo federal, deve construir. Faltou articulação de ideias, tira ponto na competência 4, além de que, quando a sua proposta está no modo subjuntivo, é o modo da incerteza, o modo da dúvida, ela não é avaliada, tá? A proposta, ela só é avaliada quando ela é de fato uma proposta, ou seja, quando ela está no modo indicativo. O modo indicativo é o modo da certeza, da ação acabada. Por exemplo, é necessário que o Ministério construa. Eu tenho aqui o modo indicativo. Quando eu digo assim, ó, eu queria falar com você, é diferente de dizer eu quero falar com você. É mais o quê? É como se fosse um pedido. O outro é de fato o quê? Algo incisivo, algo que deve acontecer. Então, atentem-se a esse uso dos verbos. Eu já tive aluno que zerou essa competência porque colocou a proposta inteira no modo subjuntivo. O governo deveria fazer tal coisa para que acontecesse uma mudança. Não. O governo deve fazer tal coisa para que aconteça uma mudança. Então, continuando aqui. Construir-se espaços de leitura e bibliotecas nas comunidades e nas escolas em todo o Brasil, mediante investimento para que, assim, todos os brasileiros, faltou aqui os brasileiros, tenham livros disponíveis e, assim, já conversamos sobre esse termo que deve estar entre vírgulas, oportunidades de melhor vida, de melhores de vida, não tem muito sentido isso. Então, vamos lá, a gente tem o agente, governo federal, a ação, construir espaços de leitura e bibliotecas nas comunidades e escolas em todo o Brasil. A gente tem aqui já o local, né? Mediante investimento, já tem o meio. Para que tem o objetivo? Faltou o que? O detalhamento da proposta. Então, veja, nós temos aqui uma proposta que no Enem poderia levar 0, porque ela tem ali um começo de modo subjuntivo, tá? E nós temos a falta de detalhamento. Essa proposta tiraria entre 160 e 120. Por quê? Porque são 2 corretores lá no Enem. Então, eles somam e dividem e fazem a média. Eu, como corretora, dou 120 para essa proposta, tiraria 40 pontos por causa do uso do modo subjuntivo, que anula a ação, visto que não é uma ação efetiva, é uma possibilidade, e também tira o ponto da falta do detalhamento, mais 40 pontos, ou seja, a gente tem 120 pontos porque 80 foram perdidos. Então, nós vamos ter, na competência 1, 120 pontos. Não dá para dar mais que 120 pontos nessa competência. Provavelmente, algum outro corretor daria 80 pontos. Então, fica entre 80 e 120 pontos. Tem muitos desvios gramaticais. Na competência 2, vai com 160, perde 40 pontos porque não citou a fonte da informação lá no segundo parágrafo. Na competência 3, vai com 160 também, porque essas notas são casadas. A competência 2 é se você usa, a competência 3 é como você usa. Na competência 4, nós vamos ter 160 pontos. Pode ser que algum corretor desse 120, porque há trechos do texto que não foram articulados, apesar de a autora usar conectivos entre os parágrafos. Teve um momento em que um conectivo gerou uma contradição, em um outro momento faltou alguma palavra, como aqui todos os brasileiros, tá? Então, 160 pontos. E na competência 5, como nós já dissemos, 120 pontos pela falta do detalhamento e pelo uso do modo subjuntivo. Então, se a sua nota, a nota que você deu, está entre 680, 720, você está dentro do parâmetro. O Enem vê como discrepância de nota 100 pontos. 760, 740, ok, tá? Por hoje é só, galera. Não vou deixar tarefa para esse fim de semana. Na próxima vai ter sim uma tarefa. Vocês vão produzir um tema, tá? E nós vamos corrigir online. Até a próxima aula. Um abraço e bons estudos!